Boa noite a todos vocês que estão chegando e que ainda vão chegar ou que vão assistir depois a nossa conversa às 9h30, aqui no nosso canal do Facebook, que também mais tarde nós vamos subir para o YouTube, no canal Vinícius Cabral Vinicast. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que sempre nos acompanham nos nossos trabalhos à noite, nas noites de segunda-feira, e também todos os dias pela manhã, às 8h30 da manhã, com as nossas notícias comentadas, sempre aqui com essa mesma cara de sempre. De manhã ela está mais um pouco amarrotada, mas é essa mesmo que está tendo por momento. Vocês estão chegando aí, né, gente? Tem um monte de gente já aqui, eu estou vendo pelo nosso monitor aqui. Então nós vamos começar, lembrando aqui que nós estamos com esse fundo que está aqui, né? Esse fundo é um quadro da Edileila Portes, e nós lembramos dela um pouquinho com uma fala do Hermes Trismegisto, né? Aquele filósofo que falava assim: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa lei nos lembra que nós vivemos em mais de um mundo. Nós vivemos nas coordenadas do mundo físico, mas também vivemos em um mundo sem espaço e sem tempo. A perspectiva muda de acordo com o referencial. E hoje nós vamos falar de macro e vamos falar de micro também. Nós vamos falar aqui muito sobre algo microscópico, que são os vírus. E para isso nós temos a honra, temos o prazer de receber aqui nessa noite, para conversar conosco, bater esse papo entre amigos aqui, a doutora Clédina Portes. Boa noite, Clédina. Doutora Clédina, posso te chamar de Clédina? Imagina. Boa noite a todos, sou simplesmente Clédina mesmo. Boa noite a todos aí, obrigado pela presença e pelo convite. Coisa boa, é uma honra, viu? É uma honra ter você aqui. Fico muito grato por você ter aceitado o nosso convite. Já é a segunda vez, né, que você chega aqui nas nossas telas, né? Nessa semana passada você esteve aqui numa breve entrevista de manhã, falando um pouquinho do seu trabalho, e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais detalhadamente. E eu vou te pedir para que você hoje, né, assim como todas as nossas conversas, você considere que aqui do seu lado, aqui na sua frente, você tem um grupo de leigos. Né? Nós não entendemos do assunto, apesar de que muitas pessoas que vão vir aqui conosco também participar dessa conversa são seus colegas de universidade, colegas de pesquisa, né? E vão estar mais inteirados do assunto. Mas nós, que não somos da área, nós vamos precisar de ter uma linguagem, aquela que você já sabe, que você tem essa didática muito legal que nos passa aí. Tá bem? Gente, eu quero apresentar para vocês essa pessoa que está conosco aqui. Olha só, Clédina, ela não é pouca coisa não, tá? Clédina é bacharel em Ciências Biológicas pela Univale, aqui Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, com mestrado e doutorado na área de Genética e Microorganismo pela UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, pós-doutorado com projeto de desenvolvimento de uma vacina contra circovirose suína pela UFV e recém-admitida no programa de doutorado da UFSJ CCO São João del Rei, campus Centro-Oeste de Vinópolis. E outra coisa, mãe do Ian. Talvez seja o maior título, né? Ian, esse jovem fantástico, sou fã do Ian, é muito inteligente, muito divertido, espirituoso, um jovem admirável. Parabéns também pelo Ian. Mas essa aqui, gente, essa é quem nós apresentamos o currículo. Agora eu vou pedir a Clédina que se apresente como ser humano. Quem é Clédina Portes? Mais do que tudo, e principalmente, como você falou, eu sou mãe. Sou mãe, sou como milhões de brasileiros que estão aí lutando, né? Gente dividindo os papéis, sendo profissional e mãe, dona de casa. E nós somos essas guerreiras aí. Estamos na luta sempre e buscando trabalhar bem naquilo que nos compete.
Então, cada vez mais eu busco me aprimorar na parte profissional e também um pouquinho na parte de mãe, né? Porque a gente precisa realmente se reciclar. Então, não é à toa que a gente está aqui trilhando o nosso caminho. A gente também, como mãe, a gente não só ensina, a gente, pelo contrário, a gente aprende muito mais. E na vida profissional também, somos eternos aprendizes. Né? Então, nós somos só um de areia no nosso só e sempre. A Edilene está dizendo aqui que não está aparecendo no Facebook. Nem meu, nem meu. Não, mas é o meu que vai aparecer. Sim. Não está aparecendo quando eu entro lá. Ué, Edilene, aqui está, a Cal Almeida está aqui conosco. E a Edilene está falando aqui que não está aparecendo no meu Facebook para elas. Uhum. Cal, dá uma ajuda para nós aí. Merle também está dizendo boa noite, Claudiane. Entrou agora. Deve ser porque nós estamos na mesma rede aqui, deve ter dado alguma coisa. Desculpa, viu, Clédio, não te interrompi aí, porque a produção aqui fica de olho também na ajuda aqui, na parte técnica aqui, a gente fica sendo monitorado aqui também. Então, tá aí, Clédita Portes, essa pessoa, essa amiga humilde, modesta, uma boa amiga e muito talentosa também. Clédina, mas uma dúvida fica para mim, assim, é fácil ser mãe, pesquisadora e ser... É fácil ser pesquisadora, cientista e ser mãe? Dá conta disso tudo, ainda sendo mãe de filho universitário? Tem que dar, né? A luta é diária mesmo, como tantas outras, né? Igual eu falei. Então, a vida de pesquisadora no Brasil, a gente sabe, né, os problemas que a gente enfrenta sempre, né? A gente tem que bater na tecla mesmo, que existe muita falta de recursos, né? E eu vejo meu filho hoje na universidade enfrentando alguns problemas que eu também enfrentei há algum tempo atrás. Então, a gente vê ainda muita desigualdade, vê mesmo uma dificuldade, desde, né, do ensino médio ao ensino fundamental, que teria que ser a base, e hoje em dia enfrenta sérios problemas educacionais. Então, realmente a nossa educação tem que se reciclar e tem que melhorar. E, né, após essa pandemia, tomar os pesquisadores... O circulante está chegando muito baixo, tem gente falando aqui. Ou seja, né, remunerada, bem financiada, para que a gente possa ultrapassar essa barreira, que é a única coisa que pode igualar em grandes centros. Pesquisa realmente é de ponta, falta só investimento financeiro. Mão de obra, a gente tem bastante, muito bem qualificado. O Brasil é muito cheio de talentos, né, Clédio? Para todos os lugares, todas as áreas, né? Não só na pesquisa, mas nas artes também, na música, né? Na política. Nós somos muito cheios de talento na política também, né? Nos esportes. É um país, um povo rico demais, né? Não é à toa que a gente tem brasileiro em quase todo lugar do mundo desempenhando bem o papel, né? Quer seja em qualquer profissão aí, qualquer atuação. Infelizmente, o Brasil ainda não foi reconhecido ainda, né? Ainda com o Prêmio Nobel, né? Um Prêmio Nobel aí que, inclusive, coadunando o nosso assunto de hoje, né? Foi anunciado o Prêmio Nobel de Medicina, né? Que foi dado a dois norte-americanos e um britânico, né? No dia de hoje foi concedido esse Prêmio Nobel, e inclusive a pesquisa deles é com relação a vírus, né? Vírus da hepatite C. Interessante, coincidência, né? E tem acontecido muitas essas coincidências aqui, pois não? Algum brasileiro, né, teve o seu dedinho lá em qualquer um desses prêmios aí. Com certeza, com certeza. Porque os últimos 17
como é que fala? Não, na verdade, já houve 17 vezes o Prêmio Nobel de Medicina ligados a esse assunto, né? Direto ou indiretamente já foi ligada à pesquisa com vírus, né? De diversas doenças, né? É o que a mídia tá divulgando no dia de hoje, né? Mas me diz uma coisa, como foi que você chegou a essa área? Você já nasceu assim, quando criancinha, você fala assim, eu quero ser, eu quero ser pesquisador, eu quero ser geneticista, eu quero estudar micro-organismos. Então, não acontece isso com criança, né? Como é que foi isso? Foi por etapas, né, lógico, mas a minha paixão por biologia, apesar de na época não entender o que era biologia, bem, foi bem precoce, sabe? Então, eu muito jovem já me apaixonei quando eu fui no laboratório de análise clínica e tive a sorte da bioquímica me deixar manipular o microscópio. Então, foi a minha primeira paixão. Sabia que eu queria ir para aquela área. Isso devia ter uns 10, 11 anos. E percorri essa caminhada aí, sempre gostando dessa área, mas sem entender muito bem a que área atuar. Quando me formei no ensino médio, eu tive a sorte de fazer parte da segunda turma de biologia da Univale. Então, a Univale tinha acabado de implementar o curso de biologia, de ciências biológicas. Aí eu me ingressei logo em seguida no curso de ciências biológicas e tenho até a sorte de estar contando aqui com alguns colegas, né, de sala de aula aí de Valadares, a cidade que eu tenho o maior carinho, e por vocês também. E logo depois, no segundo semestre, talvez, minha vida foi norteada por sortes, né? E eu tive uma professora excelente de genética, foi quem me estimulou também, me levou para essa área de genética. Como é que é o nome dessa professora, Clélia? Vou dar os créditos para ela aqui. Oi? Professora Marisa Genegu. Um abraço aqui para ela. E outros professores que, né, me fizeram aprimorar o estudo. Na verdade, eu falo que o professor Nelson Saunders, né, se estiver escutando também, meu abraço, foi quem me ensinou a estudar no primeiro dia de aula. Talvez ele não tenha noção disso, mas foi ele que me ensinou a metodologia, né, para conseguir estudar melhor. Aquela coisa de aprender a aprender, né? Isso. E depois, assim que eu terminei a minha graduação aí, fiquei um ano, né, 6 meses, um ano, na própria Univale, trabalhando no laboratório de imunologia, né, que na época era coordenado pela professora Lúcia Alves, e me deu um amparo assim, na parte de imunologia. E tentei a pós-graduação em genética de micro-organismos na UFV, tive a sorte de ingressar e de lá eu desenvolvi toda essa parte, né, de genética de micro-organismos, trabalhando com fungo filamentoso, com penicílio, né, junto à professora Elza, a professora Marisa. Então, eu tive a sorte de permanecer na Universidade Federal de Viçosa por 6 anos, né, 2 de mestrado, 4 de doutorado. Nesse intervalo aí, tive outro diploma que foi IAN. Então, fui mãe nesse intervalo aí, entre mestrado e doutorado. E em Viçosa ainda, eu ingressei numa empresa, né, e trabalhei por 9 anos no setor de pesquisa dessa empresa, na parte de biologia molecular também, que foi sempre o foco da minha pesquisa. Então, caminhada legal, hein? Depois retornei aí da empresa, fui, né, me reciclar, senti a necessidade de me reciclar, voltei para a UFV e fui fazer um pós-doutorado, né, fiquei 1 ano com a professora Márcia, e depois vim para a minha cidade e estou aqui me reciclando, reciclando
e estou iniciando um novo doutorado. Aí na parte que me interessa muito, que é complementar a minha formação, mas ainda era uma área que eu tinha, né, uma defasagem, que é a parte de bioquímica. Então, eu acho que esses 2 doutorados vão me complementar bastante na parte profissional. Tem uma parente sua aqui falando aqui que quando você era criança, você guardava besouros em vidros e também plantinhas carnívoras. É verdade isso? É verdade, é verdade. Teve uma fase que mãe queria me expulsar de casa porque tinha vidros de ratinhos, tinha morcego, né, pendurado num quadro, era meio assim, meio bicho grilo. Tá vendo? Então, senhoras mães, senhores pais, muita atenção. Se o seu filho quiser estudar biologia, fazer microbiologia, fazer genética de micro-organismos, por favor, monitorem suas gavetas, seus armários, para ver se não tem debaixo da cama alguma coisa assim, não tem besouro guardado lá, ratinhos, baratas, aranhas. Deve É ser uma tenso, viu? fácil. Oi? Como é que é, Clécio? Deu uma falhada. É só uma fase, mas passa. Né? Passa, né? Ah, isso. Então, senhores pais, essa fase passa, viu? Podem ficar tranquilos que essa fase passa. Diz uma coisa, Clédina, tem como você explicar para nós, já que você tá falando em micro-organismos, né? Microbiologia, tem como você explicar para nós o que vem a ser um vírus, de forma que a gente possa entender melhor o que nós vamos conversar daqui a pouquinho? Se foi proposital, mas a obra-prima que está atrás de você reflete alguns vírus. Principalmente no que a gente vai falar depois. Assim. Foi, isso é obra da Edileila, tá? Isso aqui ela lembrou que tinha essa obra dela aqui, esse quadro dela. Ela falou assim: ah, tem um quadro ali que vai casar direitinho. E aí ela faz essa produção nossa aqui e hoje ela mais uma vez brilhou. Se assemelha um pouco ao vírus que a gente vai comentar depois, que é o coronavírus. Uhum. Mas, de forma geral, né, é uma partícula que tem uma característica única. Ele não sobrevive, ele não se multiplica sozinho. Então, todo vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, para o vírus conseguir se replicar, ele tem que estar dentro de uma célula. Né? Quer seja uma célula humana, quer seja dentro de uma bactéria, né? Uma célula animal, uma célula vegetal, mas todo vírus ele só vai se multiplicar se ele estiver dentro de uma célula. Então, ele é um parasita obrigatório de células, qualquer tipo de celular. Ele é um ser vivo? Ele tem vida própria? Ele não é um organismo, né? Ele não é considerado um organismo, né? Ou é? Por muito tempo se houve, né, essa discussão se iria se considerar o vírus como um ser vivo ou não. Porque o que definia o ser vivo, uma das características que definia o ser vivo, era a possibilidade de se reproduzir. Né? E o vírus por si só não reproduz, né? Não se multiplica. Então, esse tema sempre foi muito bem abordado e hoje em dia existem, né, linhas diferentes de pensamento. Alguns pesquisadores consideram o vírus ser vivo e outros não. Se você pensar em termos evolutivos, né, talvez esse vírus seja até mais especializado do que outros, porque ele abortou essa capacidade, talvez, de se multiplicar, economizando, né, vamos supor assim, energia para estar dentro de uma célula. Uhum. A partir do momento que está dentro de uma célula e causa o impacto que pode causar, então muitos pesquisadores consideram sim um ser vivo. Mas ele ao penetrar uma célula, ele se multiplica lá dentro. Ele seria
um hermafrodita, alguma coisa desse tipo, mas ele é algo assexuado, não é? É uma coisa muito louca para a gente entender, assim, em princípio. É porque a multiplicação não depende necessariamente, nem toda multiplicação depende de sexos, né? Diferentes ou não. Quando eu falo de multiplicação do vírus, o que acontece quando o vírus entra na célula, né? Ele entra na célula e ele tem o seu material genético, que é DNA ou RNA, que é uma outra diferença também. Todas as outras células que a gente conhece, a gente tem, né, basicamente esses dois materiais genéticos, DNA e RNA. Mas não, ele pode ter só, ele tem só o DNA ou só o RNA. Então, o que ele faz é justamente colocar a informação dele, que ele precisa, dentro da célula. E uma vez dentro da célula, essa informação básica, que é o nosso genoma, o nosso DNA, ele, né, sinaliza para a célula o que ele deseja formar, que são outras partículas virais. Então, ele entrega para a célula, ele usa a maquinaria da célula para se reproduzir. Então, a célula que vai fazer a multiplicação do seu DNA é a célula que está infectada, que vai produzir as proteínas para formar o seu capsídeo, quer dizer, o seu envoltório. É a célula que vai dar todo o, né, fazer toda a maquinaria, vai ser usada de maquinaria para esse vírus ser formado em outras partículas. Então, uma célula pode formar várias partículas daquele vírus que a infectou. Tá. Então, assim, ele usa a maquinaria da célula, ele direciona a energia da célula toda a seu favor. E quando acontecem essas mutações, elas acontecem dentro da célula, então? Isso, as mutações, porque, na verdade, as mutações, elas vão ocorrer sempre, é da natureza, faz parte da evolução. Mutação é um evento que nunca vai parar de existir. E o vírus, por ser, às vezes, só de RNA, eles não têm uma maquinaria de correção dessas mutações. Por exemplo, o nosso DNA, se sofrer alguma mutação, a gente tem recursos para corrigir essa mutação. A própria célula corrige. Só que não, né? Não tem essas particularidades. Então, são mais as mutações, sim. Tá. E nem há também uma intencionalidade, né? Ele é algo que obedece a uma lei da química, né? Uma lei natural da química, mas não tem uma intencionalidade de o vírus, eu vou fazer isso para isso. A gente costuma humanizar, né, os organismos ou as células. Não, isso né, faz parte do mecanismo dele mesmo. Né? O vírus não vai pensando em fazer alguma coisa. Antropomorfizar o vírus. Mas o mecanismo em si não permite que ele, né, tenha esse sistema de correção. Porque o vírus vai sendo formado dentro da célula, vai sendo montado, depois ele, né, sai da célula, arrebenta a célula e suas partículas saem. E vão infectar outras células. Sai em busca de outro organismo, né? De outra célula. Não consegue se reproduzir, né, sozinho. Então, as partículas virais vão infectar outras células. E assim, né, se dá o ciclo do vírus. Fora alguns vírus que, às vezes, o seu material genético se incorpora na célula e fica por anos e anos se reproduzindo. Né? Ele não mata a célula de imediato, porque ele faz com que produza, né, um determinado fator, desencadeie essa replicação desse vírus em algum momento. Mas o seu DNA fica incorporado ao da célula, a célula não morre. E outras vezes ele entra na célula, faz com que a célula produza inúmeras partículas dele, ele, né, rompe aquela célula, mata aquela célula, e essas partículas vão sair da célula e vão infectar outras. Então, mas já foi assim, comprovado, já foi
como é que a gente fala? Eu acho que é comprovado mesmo o termo que eu poderia usar. Já foi confirmado um tempo de vida, já se conseguiu chegar a um padrão de tempo de vida dos vírus fora do hospedeiro? Ou isso é uma coisa assim desconhecida da ciência? Não, se conhece, para algumas famílias se tem, né, vários estudos que estimam, né, o tempo de vida, tanto fora da célula ou não. Por exemplo, coronavírus, que agora está em voga, né, então a gente sabe né, exatamente quanto tempo de vida, qual período de tempo que esse vírus fica viável, permanece viável, dependendo da superfície que ele está. Ou metal, ou, né, ou madeira, ou chão, ou nas nossas vestimentas. Então, para cada família de vírus, tipo de vírus, a gente tem estudos, talvez, muitas vezes nem todos, né? Lógico, a gente não sabe, mas os mais estudados a gente conhece sim o tempo de vida em, né, diferentes ambientes, vamos assim dizer. Uhum. Existe essa possibilidade, Clédina, de um mesmo vírus ele se manter, vamos dizer, ativo, eu não sei como é que é o termo que usaria, né? Ativo num ser humano, por exemplo, ou no animal que seja, né? E no vegetal, ele pode ter essa compatibilidade para as células tanto de um quanto de outro? Pode, isso, algumas vezes sim. Mas o que a gente vê, na verdade, é assim, os vírus circulantes de uma espécie, ele muitas vezes fica restrito àquela espécie, aquelas espécies. Porém, algum fator natural, por exemplo, as mutações, algum fenômeno, faz com que esse vírus, não vou colocar aqui de maneira assim, né, mais, como se diz, de uma forma figurada, ele ganha uma chavinha para penetrar outros tipos celulares. E aí ele passa Aham, a ter esse poder de penetrar em outras espécies. sim. Então, Essa ele chavinha, se desculpa. transforma em outro. Mas alguns vírus, de onde esse outro deu origem, eles vão permanecer, por exemplo, está lá circulando no morcego, esse tipo de coronavírus. Aí um ou outro, né, sofre mutação e por essa mutação a sua estrutura muda. E ele passa a ter, por exemplo, uma chavinha que vai conseguir abrir um cadeado de uma célula humana. E Entendi. aí, a partir do momento que ele penetra uma célula humana e consegue sedentar a célula humana, se o seu DNA, ou seu material genético, for capaz de induzir a célula a produzir mais partículas dele, aí sim inicia todo um ciclo. Né? Uhum. Ele vai sair dessa célula que produziu várias partículas dele e vão infectar outras mais e passar, talvez, de pessoa para pessoa. Sim. Porque o vírus Ebola, por exemplo, né? Agora eu estou dando uma viajada aqui agora. O vírus Ebola, ele me parece que ele começou num macaco, não foi? Num primata lá nas florestas lá da África, né? Aí eu fico pensando assim, se com esse desmatamento que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal e outras partes do planeta também, se talvez o ser humano não estivesse aí revirando um terreno, um território, onde talvez vírus estivessem ali, ou alguma bactéria, alguma coisa, algum micro-organismo desse estivesse ali guardado ou habitando por milhões de anos aí, né, da criação da Terra, e agora não tirar isso aí, você desnudar a Terra, talvez isso possa trazer para a humanidade aí coisas desconhecidas aí, elementos desconhecidos. Será que isso pode acontecer, Clécio? Pelo que você já viu, pelo que você entende? Vinícius, é de extrema importância a gente lembrar aqui que tem uma palavra que surgiu
há um tempo atrás e que veio para ficar, que é a sustentabilidade. Então, cada vez mais, a gente está vendo, né, esses vírus emergentes na população, ou, né, se reintroduzindo na população, ou iniciando a infecção através dessa interação do homem com o meio ambiente. Então, como eu falei, a mutação ela é um fenômeno que sempre existiu e vai sempre existir. E isso pode, sim, né, fazer com que novas espécies ou novos tipos celulares estejam aí interagindo com o homem. E o homem é responsável por essa sustentabilidade. Então, nós, né, temos mesmo que ter um olhar diferenciado para essa interação. Porque cada vez mais que você tira um habitat natural, né, desmata, ou poluição, e vários outros fatores, a gente causa mesmo desequilíbrio. E essas doenças nada mais são do que vírus em lugares diferentes, né, que não devia estar. A doença, né, é isso como o doutor Antônio Carlos diz, é alguma espécie no lugar errado. Então, é esse meu conceito de doença também. Então, né, eu sei que é inevitável a gente não alterar um meio ambiente, mas a gente tem que buscar, né, mecanismos que façam com que essas alterações sejam amenizadas, ou sejam menos impactantes, né? Para a gente não ter tanto esse reflexo aí dessas epidemias, pandemias, né? Mesmo que acredito que essa não vai ser, não foi a primeira e nem vai ser a última, infelizmente. A gente ainda vai ter mais alguns eventos, né? De tempos em tempos, a natureza, ela reage desse jeito, né? Ela dá esse sinal de que alguma coisa machucou ela, né? Coisa está errada, né? Então, a gente tem que criar esses mecanismos, porque ela reage. Vai acabar sucumbindo e vão vir outras espécies, e a gente não está aqui eternamente. A Edileila está lembrando aqui, né? O macro é como o micro. Se o macro está em desarmonia, o micro também está. E os alquimistas da Idade Média já trabalhavam com esse princípio. Legal isso aí, né? Bem lembrado, né? Existem muitos estudos sobre, né, esse tipo de interação, esse impacto, né, da atuação humana, ou até entre outras espécies também. Né? A gente, na última década, a gente teve talvez uns 5 ou 6 episódios, né, de doenças em que vetores silvestres estão envolvidos. Né? Ou um vetor animal, por exemplo, a zika, chikungunya. N1H1, né? Isso, então, é um sinal que a gente tem que ter mesmo esse outro olhar. E hoje o ministro Marcos Pontes, né, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele afirmou que vão começar a usar a vacina BCG contra a Covid, ajudar no combate aos efeitos da Covid, né? Estou voltando algumas coisas aí, o vírus está falando, olha, vocês já têm o remédio aqui, vocês não estão sabendo usar. Na verdade, teve um simpósio recente, para quem é da área científica e quiser acompanhar. Esse simpósio foi organizado pela Sociedade Brasileira de Bioquímica, SBBQ, e são três ciclos de palestras envolvendo somente Covid, falando somente sobre Covid. Então, muito interessante. E um dos pesquisadores da UFMG, o professor Sérgio, ele falou sobre essa vacina que eles estão desenvolvendo, né, utilizando o micobactério do BCG. BCG, legal. É porque... Já tem uma parte do caminho andado, então, né? Nesse sentido. Na verdade, eles estão usando essa plataforma, né, da vacina BCG.
Porque a vacina BCG, por si só, ela já tem um papel que a gente chama de adjuvante, vamos assim dizer, nas vacinas. Já se usa, para você ter ideia, já se usa a vacina BCG para tratamento de câncer de bexiga. Ah, é? Um estudo em que eles avaliaram pacientes que sofreram cirurgia, né, e pacientes que sofreram cirurgia reparatória mais o uso da vacina e tiveram uma sobrevida bem maior do que os que só tiveram a cirurgia como tratamento. Então, Legal, né? a vacina por si só, ela já... Isso foi muito bem explicado na palestra do professor Sérgio. Ela, como se ela estimulasse o seu sistema imune. Então, a vacina contra a Covid, eles vão usar essa plataforma, o próprio micobactério, para produzir partículas do coronavírus, para ver se essa vacina BCG, além do papel estimulatório do sistema imune, né, do papel adjuvante, ela possa funcionar para desenvolver anticorpos contra o coronavírus. Então, muito interessante também. Olha só, a vacina veio para combater algo e depois que combateu, ela volta agora com um outro motivo, fala assim, olha, agora que eu já alterei lá atrás, agora deixa eu voltar ao normal, o organismo poder combater outro. É como se ela fosse um fortificante para a vacina, vamos assim dizer. Que bacana. Clésina, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho específico agora, o seu trabalho de pesquisa? Você está trabalhando, atualmente, você está trabalhando à distância, né? Você está aí em Machacaliz, né? Que é norte de Minas. Né? Você está, por enquanto, fazendo o quê? Por enquanto, eu estou cumprindo a minha parte em créditos, né? Que são as disciplinas que a gente tem que cumprir durante o doutorado. Então, eu estou fazendo algumas disciplinas remotamente para cumprir, né, como parte do curso, faz parte do curso. Então, e as disciplinas eu só estou dando um apoio para o pessoal que está lá no laboratório mesmo, na parte de organização do laboratório, certificação, né, em biossegurança, para a gente começar a trabalhar com o projeto em si, que é desenvolver um medicamento multifuncional para coronavírus, contra o coronavírus, né? Para ele não, para ele está fácil demais, né? Você deve estar mais ou menos assim como aquele jogador que fica no banco de reserva, assim, num jogo importante de campeonato, que o time está lá doido, dando tudo que pode, você querendo entrar, mas guardando o seu horário, aquecendo aí, preparada, né? É mais ou menos isso aí. Estamos aqui as letras ainda. E quantas universidades, Clésina, que estão envolvidas nessa pesquisa? Olha só, esse projeto, ele é o meu projeto de doutorado vai fazer parte de um projeto mais amplo. Né? Eu fui admitida no curso de doutorado pela Universidade Federal de São João del Rei, como você já comentou aí. O professor com quem eu vou trabalhar, ele se associou a uma outra universidade nesse projeto, que é a Universidade Federal de Alfenas. Então, o projeto maior é um projeto aprovado, né, na Universidade Federal de Alfenas e conta com a colaboração da UFSJ e da UFMG. Então, são 3 universidades federais. 3 universidades federais, né? E aí você está reafirmando aqui o que muita gente tem falado, né? O que muita gente tem defendido, que é a importância das universidades federais, das universidades públicas na pesquisa, no ensino, né? Na busca de alternativas para os problemas que são inúmeros no Brasil e que não tem tido assim, um devido cuidado, né? Não tem tido uma atenção, não tem tido verbas, né? Recentemente foi cortado e foi estabelecido que durante 20 anos, agora daqui para frente, não pode aumentar
o gasto, né? No Brasil é visto isso como um gasto, né? Não é como um investimento que deveria ser, né? E aí você vem reafirmar isso aí, né? Isso, né? Infelizmente, a gente não vê um desenvolvimento, um empenho, né, dos nossos políticos em dar atenção ao setor de educação e principalmente de pesquisa. Então, há muito tempo a gente sofre, né, os pesquisadores sofrem com falta de verba, principalmente. Né? E a gente... Mas tem muito mais gente querendo, né, percorrer aí o caminho de uma pós-graduação, mas tem que largar porque tem que sobreviver de outra forma. Né? Não tem como a gente parar a nossa vida, se dedicar exclusivamente sem se ter uma bolsa, um recurso. Então, a gente, não tem como a gente trabalhar no laboratório sem ter insumos, sem ter equipamento, né? Ponto. Então, é inviável a nossa concorrência, vamos assim dizer, em publicar artigos, né, de grande impacto, contando com os equipamentos e com os insumos que a gente pode comprar. Então, realmente é bem restrito. E aí a gente vive no Brasil de novo, né, uma evasão de cérebros, né? Os pesquisadores todos indo para outros países, né, para outros centros de pesquisa, porque não tem o devido reconhecimento e valorização, né, do trabalho aqui. E pesquisador, eu vejo o pesquisador como um apaixonado também, né, Clésia? Ele é muito movido pela paixão, né? Extremamente. E a sorte, vamos contar assim, a sorte do Brasil é que nós, brasileiros, somos apaixonados pelo Brasil. Então, todo pesquisador que está, né, assim, fora do Brasil, ele pensa em desenvolver algo aqui no Brasil. Então, a gente vê muitos pesquisadores voltando o seu olhar para o Brasil, tentando resgatar, fazer parcerias com algumas universidades daqui, e sempre tem, né, um efeito positivo quando a gente tem essas interações com pesquisadores fora. Olha, deixa eu ver um comentário aqui, né? A Marilza Porta falando que a história da Clédia guardar besouro no vidro e ver no vidro e ver cadeira. Quando fui passear lá, ela mostrou alguns, tinham secos guardados também. E a Edileta falando que o poder público ainda não compreendeu o que o investimento é na tecnologia, na pesquisa, e isso geraria uma economia forte. Legal. Eu queria te perguntar agora, Clédia, esse é o grupo que está trabalhando, essas são as instituições, né, as universidades. Agora, o que é exatamente, dentro daquilo que a gente conseguir compreender também, obviamente, né, o que é exatamente a sua pesquisa, a pesquisa desse grupo? O que esse grupo está aprontando? O que vem por aí? O objetivo, o foco principal desse trabalho, né, maior que eu falei, que foi aprovado pela professora Marina Quadros, na Unifal, é buscar um medicamento de múltipla ação para o tratamento da Covid. Então, assim, a gente, né, acho que depois de 8 meses de pandemia, a gente está vendo todo dia aí, né, os sintomas e toda a problemática que uma pessoa infectada pode desenvolver quando contrai, né, o vírus, o coronavírus. A sorte nossa é que pequena parte só dos infectados desenvolvem a forma grave da doença. Né? Aproximadamente 80% dos infectados, né, quando manifesta algum sintoma, é de forma leve. Mas nós temos aí 20% dos infectados que podem, né, desenvolvem a forma grave da doença, né, que vai acometer todo o sistema respiratório, né, superior, desde infecções garganta,
nariz até de pulmão, ou chegar à forma, né, de necessitar de um suporte mecânico ventilatório, que são os que, né, são intubados. E esse tratamento é muito complicado porque ele envolve várias fases. Então, depende de muitos medicamentos. Né? Depende de controlar o número de vírus circulante nas células para diminuir esse impacto de novas células serem infectadas. Né? A gente tem uma resposta inflamatória exacerbada do paciente. Né? Além disso, a gente tem outras infecções que venham, né, a se proliferar depois que já tem um estado debilitório da pessoa, do paciente. Então, a gente tem que controlar vários fatores. E o objetivo desse projeto é buscar um medicamento que inclua pelo menos alguns desses fatores, minimizando o custo do tratamento das pessoas, né, dos pacientes. Então, Ontem, eu não sei se você viu ontem no Fantástico, na Rede Globo, eles fizeram uma matéria sobre isso, inclusive eles entrevistaram a Joelma, aquela cantora da ex-banda Calypso, né? Ela falou que teve a Covid-19, ficou mal, depois melhorou, sarou, mas ela sentiu que o corpo dela ressentiu muito. Ela falou assim, ela usou até um termo assim, bem engraçado. Ela falou assim, meus peitos cresceram, não estava cabendo dentro do sutiã, ela ainda fez assim, né? Meus peitos cresceram demais. E eles entrevistaram uma mulher também, que teve também essa mesma situação, e ela teve problemas motores depois, estava com fraqueza nas pernas, não estava conseguindo andar, e também entrevistaram um homem que me parece que ele teve problema de vista, problema de visão, depois ele perdeu uma parte da visão. Então, eles falando sobre os sintomas que vêm depois, né, os efeitos que vêm depois, e é isso que vocês estão buscando, né, Clésia? Esse tratamento para esses efeitos? não, na verdade, essas sequelas aí, Vinícius, ainda estão em estudo. Tem muita coisa que a gente não É mais coisa ainda, a coisa mais complicada ainda. Então, assim, o nosso objetivo é atuar durante a infecção. Quando a pessoa Ah, está sim, durante a infecção. quando está dependendo do tratamento no início da infecção, para até evitar que se evolua, né, e se tenha esse tipo de sequela, talvez, né, no futuro, pós-tratamento. Mas até então ainda existem alguns mecanismos que a gente não entende, né? Ainda. A gente sabe que depois da forma grave, a pessoa passar pela forma grave da doença, o pulmão cria, assim, né, partes que perdem a sua função. Então, partes do pulmão vão ficar comprometidas. Então, a gente sabe, né, já existem relatos que muitos pacientes, né, sofrem ainda com falta de ar, mesmo depois, né, do tratamento, saírem da UTI, mas que ainda têm dificuldade de respirar. Agora, essas outras, né, assim, visão e articulações, ainda é um mecanismo que a gente não entende muito bem, né, como foi causado. Então, a gente sabe que o coronavírus ele pode causar, né, vários coágulos na corrente sanguínea, né, e aí pode acometer, pode estar associado a AVC, né, nas pessoas. Então, tem muita coisa aí que a gente não vai ter que desvendar, mas esse projeto em si é para o tratamento dos pacientes ainda manifestando sintomas, né, da Covid. Uhum. No seu caso, não, porque você ainda está na escrita, ainda você não está no laboratório, né? Mas o pessoal que está mais de frente nessa pesquisa, já mais de laboratório, eles estão trabalhando diretamente com pacientes, com culturas, como é que eles estão fazendo? Até um home office de vírus. O vírus abriu a exceção e, vou trabalhar com vocês agora por home office. Na verdade, a forma que a gente está trabalhando ainda não envolve, né, amostras de pacientes, ainda não, porque o objetivo, como eu falei, é desenvolver esse medicamento. E esse medicamento vai ser desenvolvido utilizando algumas biomoléculas
biosurfactantes, inibidores de protease, numa única nanopartícula. A gente chama de nanopartícula, né? Uma partícula bem pequena, então é como se a gente pegasse uma esfera, ligasse a essa esfera algumas moléculas com diferentes funções, para quando, né, for dada ao paciente, cada molécula dessa vai atuar em fases diferentes, em locais diferentes dentro da célula. Por exemplo, o biosurfactante, a gente sabe que ele tem função antibactericida. Então, ele pode fazer com que o paciente não desenvolva uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Ele vai inibir, né, as bactérias que podem ali se proliferar depois que o paciente estiver acamado, né, que é muito comum essa secundária. Né? A gente sabe que os inibidores de protease, que é outra molécula que a gente vai tentar associar, ela pode fazer com que o vírus não consiga penetrar na célula. Então, a gente vai diminuir o número de vírus dentro do, né, circulando aí no paciente. Então, é essa a expectativa nossa, que até o final do ano a gente tem essas moléculas para serem testadas. Então, por enquanto, a fase é de produção dessas moléculas. Isso é muito angustiante, Clédia, né? Vocês sentem que estão correndo contra o tempo? Existe isso, uma ansiedade assim, né, nesse trabalho de vocês? A cada boletim que sai, né, atualizando o número de casos ou de óbitos, com certeza a gente pensa, né, se a gente já tivesse, desculpa, se a gente já tivesse esse medicamento em mãos, talvez a gente poderia estar, né, trabalhando e diminuindo esse número de óbitos. Né? Infelizmente, a pesquisa precisa desse intervalo para ser desenvolvida. É que o boletim de hoje já saiu, né? O Brasil chegou a 146.674 mortes, com 4.927.235 casos oficiais confirmados de infecção. É muita gente, né, Clédia? É muita gente, mas só fazendo uma continha, né, básica que eu fiz aqui, sem ser esse número atualizado, mas com o número de ontem, a gente ainda tem, se a gente for olhar o número de casos positivos, a gente teria só 2,6% da nossa população infectada. Lógico, né, desenvolvendo algum sintoma. Então, a gente sabe que a gente tem um problema de subnotificação, que a gente tem condições de testar todo mundo, mas, infelizmente, a gente tem grande percentual da população ainda que não teve contato com o vírus. Então, a vacina vir realmente logo para que a gente não tenha um impacto ainda maior. É isso aí. Clédia, nós estamos chegando já aos nossos finalmente aqui da nossa conversa. Conversa, para mim, agradabilíssima. Nós estamos aqui com muitas pessoas nos assistindo aqui, muitos comentários. A Edilena está falando aqui que a universidade aqui produziu assim, uma boa balbúrdia, né? A fala de um político aí para trás, aí, que me parece que era aquele ministro da Educação colombiano, né, que foi colocado aí, que a universidade promovia balbúrdia e fumava maconha, né? E Tal Brasil está falando aqui, parabéns pelos esclarecimentos, Clédina querida. Muita gente aqui dando os parabéns aqui para você, Clédina, cumprimentando. A Marli Portes também. A família toda está aqui, né? Você distribuiu o convite para todo mundo aí, que bom, hein? A família Portes, que é imensa, vem em peso, mais os amigos aí. Clédina, eu vou deixar você com as considerações finais aí, que você, alguma coisa que eu não tenha citado aqui, não tenha tocado no assunto, mas que você acha relevante falar, se você quer complementar mais alguma coisa. Beleza, só queria deixar aqui, né, nosso abraço aí, a nossa relação aos cientistas que tanto estão aí se arriscando também, assim como os
profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente, eles também têm que sair de casa todo dia, têm que ir para o laboratório, né, algumas vezes estão aí lidando com amostras positivas, né, de pacientes, né, tentando buscar alguma ferramenta, alguma forma da gente combater aí essa pandemia, pelo menos frear essa pandemia. Né? Então, fica aqui só de alerta e tomara que o poder público possa ver agora com outros olhos o papel de fundamental importância dos cientistas, né, do ensino como um todo no Brasil. Que bom. A esperança, né, de todos nós aí, essa semana passada, agora nós tivemos notícias que as infectações, né, infecções e morte de profissionais da saúde em Belo Horizonte cresceu 42% de final de agosto até setembro, então um número assim assustador, né, com os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, auxiliares técnicos, né, e a gente espera que tenhamos dias melhores com a ajuda de pessoas como você, Clédina, como de outros cientistas, outros pesquisadores que estão aí também numa linha de frente, numa linha média, né, ou na retaguarda mesmo, fazendo esses esforços, né, perdendo noites de sono, dando tudo que tem de si, de melhor, com muitos sacrifícios, para que nós tenhamos dias melhores, que tenhamos uma humanidade melhor, né? Então, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, por ter nos explicado tão bem, com tanta simplicidade, esse assunto tão complexo que a gente vê, que a gente percebe que é, e que você e toda a equipe, né, que está aí na pesquisa, sejam muito abençoados, muito assistidos pelo poder mais alto, que vocês sejam direcionados aí para o caminho certo, que encontre aí o medicamento para aliviar esses sofrimentos aí de tantas pessoas, né, tantas famílias. Só tenho a agradecer a todos os comentários aí, né, assim, foi de forma simplória, eu sei que tem muito mais gente aí capacitada a falar sobre o assunto, mas se eu puder, né, atualizar aí, a gente vai estar sempre trabalhando aqui para isso. Que bom. Simplória, né, gente? Vocês estão vendo, né? Simplória. Aí a simplicidade, a humildade da Clédina. E eu quero convidar vocês para estarem conosco amanhã, 8h30 da manhã, sempre, né, de segunda a sexta, aqui conosco, no nosso comentário das notícias do dia. E nós estamos criando formatos no nosso programa também, falando alguma coisa de espiritualidade, né, da humanidade. Não vou nem falar espiritualidade não, Clédina, eu vou falar humanidade, que o mundo está precisando relembrar que é humano. Os seres humanos estão precisando se rehumanizar, porque está complicada a situação desse bichinho, ser humano, né? Está precisando do vírus vir cá relembrar para nós que nós somos humanos. Então, vocês ficam convidados. Nós temos o comentário de notícias políticas, notícias de esportes, né? E também nós estamos destinando alguns dias para conversar sobre cultura, sobre arte, e dar dicas também de serviços, de acontecimentos da cidade, e até pequenas entrevistas com pessoas envolvidas com algum trabalho que possa ser interessante também para a sociedade. E quero deixar também, desde já, o convite para a próxima segunda-feira, que essa nossa segunda-feira está se formando, assim, se transformando, essa já é a 26ª, viu, Clédina? Ou seja, é a nosso 26º amigo que vem aqui conversar conosco. Então, na próxima semana, o número 27 vai ser o educador, antropólogo e folclorista brasileiro, Tião Rocha. Ele é idealizador e diretor-presidente do CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que trabalha com projetos inovadores e de transformação social. Uma pessoa que tem muito a ensinar para nós também, e nós vamos procurar aprender um pouquinho com ele também sobre educação, sobre cultura, sobre projetos sociais. Clédina, muitíssimo obrigado pela sua simpatia, pelos seus conhecimentos, por essa conversa aqui. Dê um abraço a todos os seus familiares aí, a todo mundo, e que Deus proteja vocês aí e ilumine nessa pesquisa.
Gente, boa noite a todos, então, uma boa semana para todos, e esse vídeo vai subir brevemente, talvez amanhã, para o YouTube. Então, vão lá e se inscrevam no nosso canal, Vinícius Cabral Vinicast. Lá já tem várias conversas, né? Essas conversas estão todas indo para lá também, muito conteúdo e tudo gratuito. Então, gente, beijo para todos vocês, uma boa noite, uma ótima semana e cuidem-se, porque a Clédia ainda não descobriu o remédio, está trabalhando nisso, mas vai chegar lá para essa doença que está aí assolando a humanidade. Tchau, gente.